Olá, meus irmãos, muito bom dia. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em nossos corações. Que bênção estarmos juntos novamente. Me chamo Meire, faço parte do grupo de oração Canaã, na paróquia Nossa Senhora Aparecida e também colaboradora do canal Anunciamos a Boa Nova. Hoje, 4 de julho, primeira sexta-feira do mês, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. E o evangelho que juntos vamos refletir hoje encontra-se no livro de São Mateus, no capítulo 9, no versículo do 9 ao 13. Nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa. Quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse evangelho, meus irmãos, nós vimos claramente a vida pública de Jesus, ele sendo obediente à missão, né? Obediente a Deus em sua missão, e com um olhar voltado para o íntimo de cada pessoa que ele encontrava. O Senhor via com o coração, ele via e vê a gente com o nosso coração. Jesus, ele escolhia aqueles a quem ele queria, para que, a partir da mudança que cada um iria passar com a conversão, seria um missionário, um discípulo seu, para seguir pregando o seu evangelho. Jesus não olhava a que a pessoa era por fora. Não olhava e não olha. O Senhor Deus, ele nos capacita através do momento que a gente diz o nosso sim, que a gente obedece ao seu chamado. Quando Mateus, cobrador de impostos, ouviu o chamado de Jesus, segue-me, ele não hesitou, ele acompanhou, assim como todos os discípulos que seguiam a Jesus. Foi pela palavra que eles obedeceram e disseram sim ao chamado de Jesus. E esse chamado, o Senhor Jesus continua a nos fazer, a cada um de nós. Como ele próprio diz aqui, que aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Todos nós somos doentes, meus irmãos. Todos nós precisamos desse remédio de misericórdia, que é o próprio Jesus. E a partir de nós, do nosso sim, o Senhor vem
e faz maravilhas. Somos nós, filhos, co-herdeiros do céu. Mas cada um de nós tem a sua responsabilidade. Cada um de nós tem não por obrigação, que o Senhor aqui diz que Ele não quer misericórdia. Ele não quer sacrifício, quer dizer. Ele quer misericórdia. Porque Ele é a própria misericórdia. Então nós devemos entender que estamos nesse mundo para fazer a vontade de Deus, para cada vez mais aprendermos com a sua santa palavra, com o seu evangelho, e procurar a cada dia fazer a conversão de nossos pecados, de nossos atos, ações, palavras, pensamentos, porque quando a gente conhece a palavra, a gente se liberta e a cada dia a gente vai se transformando. Que nós possamos saber, entender o chamado que Deus, que o Senhor Jesus nos faz a cada dia, porque todo dia o Senhor Jesus nos chama a viver um novo em nossas vidas, a fazer o melhor que fomos ontem e menos do que nós seremos amanhã. Porque Deus nos ama e Ele nos coloca em missão para sermos propagadores da sua palavra. E todos nós, independente do que somos, independente do que temos, independente do que já fomos, já fizemos, mas o Senhor ama a todos nós. E Ele quer precisar de todos nós, para juntos, unidos, seguirmos o seu santo evangelho, seguirmos obediente para construirmos um mundo melhor, rezando uns pelos outros, clamando ao Senhor pela paz no mundo. Enquanto nós estivermos aqui, meus irmãos, nós temos que clamar a Deus pelos mais necessitados, pelos doentes, pelos aflitos. E quando a gente for colocado à prova em alguma situação que a vida nos impõe, que possamos nos agarrar a cada vez nesse Deus de misericórdia, nesse Deus que vê o nosso coração. E nós, a partir de nós, temos que também ver o coração de nossos irmãos e não julgar por pensamentos, nem por palavras. Todos nós estamos sujeitos a quedas, a fracassos, mas aquele que se apoia na mão divina do Senhor, ele não vai ficar no chão derrotado. Ele não vai ficar prostrado ao chão, porque o nosso Deus está no alto e é para lá que nós temos que olhar, para cima, porque é de lá que vem a nossa salvação. Possamos entender que o próprio Deus se fez homem para mostrar que nós também possamos ser divinos, ser santos. Basta que a gente siga o caminho com fidelidade, com o coração. Amém? Paz e bem a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.